Hoje é o dia. Glória a Deus. Mais uma vez nós queremos mencionar aqui a nossa gratidão, a nossa alegria pelas pessoas que nos visitam nessa noite. É sempre uma alegria para nós recebermos visitantes, nos sentimos honrados, pela presença de vocês. Que a maravilhosa graça de Deus seja sobre a vida de vocês. Queridos, chegou o grande dia. Nós temos hoje aqui algo maravilhoso para trazer para a igreja. Hoje pela manhã o Eldinho compartilhou uma palavra, e como nós deixamos para revelar, normalmente nós ministramos a mesma palavra da manhã no culto da noite, E como eu não queria conversar com o Eldinho, disse: Eldinho, eu não vou preparar duas palavras, uma para amanhã, outra para a noite. Então o Eldinho ministrou hoje pela manhã, e eu e a pastora Cristiane, nós vamos ministrar agora à noite juntos, cada um fala um pouquinho, se ela deixar eu falar. E daí então nós reservamos para esse momento do culto a revelação do nosso tema do ano, tema de 2022. No domingo passado, queridos, eu compartilhei uma palavra a respeito do ano do renovo, como que trazendo para a igreja uma compreensão, uma percepção um pouquinho mais expandida da importância de nós termos vivido, de nós termos passado esse ano de 2021 debaixo do tema, o ano do renovo. Verdadeiramente, queridos, Deus renovou muita coisa no nosso meio, Deus fez coisas novas, Deus nos surpreendeu com novidades, E uma das coisas que eu mais me surpreendi, e eu falei isso, foi a quantidade de líderes que Deus levantou no nosso meio nesse último ano. Ele preparou pessoas que aos nossos olhos nós não as víamos como líderes, Nós olhávamos para alguns irmãos e irmãs e nós dizíamos assim: Deus, essa pessoa, ela ainda não tem condição de ser um líder ou de liderar algo. E de repente Deus, dentro dessa palavra profética, Deus nos surpreendeu, Deus gerou líderes no nosso meio de uma forma assim, muito preciosa, muito importante. Nós estávamos alguns dias atrás, sempre quando chega esse período ali, final de novembro, começo de dezembro, Deus sempre, Ele ministra o nosso coração, nos direcionando, nos indicando a respeito do tema do ano. E não lembro exatamente qual mês, mas deve estar fazendo aí uns 2 meses aproximadamente, lá por outubro, eu creio. Deus nos deu uma experiência, estávamos nós lá em cima antes do culto, orando, buscando a Deus, e Deus nos deu uma experiência muito, muito gostosa, algo assim muito, muito gostoso, queridos. E na hora eu não consegui discernir, mas aquele culto foi um culto de domingo de manhã, e para nós foi um tempo assim especial. Eu não sei, eu não quero colocar aqui uma regra, mas parece que os cultos da manhã, de domingo de manhã, parece que eles são melhores do que o culto da noite, Embora os irmãos venham maior número à noite, mas de manhã, parece que Deus fica querendo mostrar para eles: vocês não vieram de manhã, eu fiz coisas mais maravilhosas de manhã do que eu fiz à noite, E naquele dia, nós estávamos ali em cima orando, eu, a pastora Cristiane e a pastora Elizabeth, nós estávamos orando, e Deus me deu uma visão enquanto orávamos. Nessa visão, eu via como que descendo do céu uma grande mão, e essa mão sobre as nuvens, eu vi essa mão abrindo assim como que se fosse um pacote, Ela foi abrindo um pacote no meio das nuvens, quase que não se poderia ver o pacote, porque era branco, da mesma cor das nuvens, mas eu percebia que aquela mão estava abrindo algo, e dando a entender, queridos, que ela tiraria de dentro daquela embalagem alguma coisa, e ela derramaria sobre a terra. Eu não vi isso, mas eu entendi que era isso, que Deus estava derramando algo sobre a terra. Por aquele momento, eu não percebi com muita clareza, mas aquilo ficou muito gravado no meu coração. E daí então, agora, final de novembro, começo de dezembro, quando fomos buscar de Deus, essa revelação para o tema do próximo ano, ano 2022, então Deus me fez compreender com mais clareza o porquê daquela visão. Deus estava assim meio que antecipando, Ele estava dando mostras, dando uma dica do que Ele queria fazer. 5, 4,
Não, brincadeirinha, só, tá? Mas já nós vamos entrar no tema, né? Até porque a mensagem aqui tá formada em cima do tema. Na realidade, eu estou só fazendo aqui estou só dando aqui uma valorizada aqui no momento. Mas, queridos, Deus nos deu uma palavra, e uma coisa que é importante nós crermos, nós entendermos isso, tá? O tanto que nós cremos, ouça bem isso, o tanto que nós cremos determinará o quanto receberemos. O tanto que nós cremos determinará o quanto receberemos. A palavra de Deus, ela é entregue, ela nos é dada para nós adicionarmos a ela a nossa fé. Só receber a palavra de Deus por si não tem valor algum. É necessário que a gente adicione essa palavra à nossa fé. Deposite sobre essa palavra o nosso coração. E isso faz a diferença nas nossas vidas. Hoje, queridos, com toda a alegria do nosso coração, né, nós vamos passar um ano inteiro recebendo as influências dessa palavra. E eu, queridos, a hora que eu recebi, a hora que Deus colocou aquela clareza no meu coração a respeito do tema do ano, eu fiquei assim muito feliz, porque eu pude perceber naquele momento que o ano do renovo foi um preparativo para aquilo que estava por vir. E agora, sem mais delongas, né, sem esticar mais, nós vamos fazer a apresentação do nosso novo tema do ano. Contagem regressiva? Tá. 3, 2, 1. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigado! Obrigado, Deus! Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia, aleluia. 2022, o ano da provisão celestial sobre a sua vida, né? Sobre a sua vida, tá? O bolão aí ninguém aceitou. Todo mundo, queridos, o ano da provisão celestial. Pastor, mas os outros anos, Deus já não nos proveu celestialmente? Sim. Mas essas mãos, queridos, né, essas mãos, a nossa imagem aqui ela está um pouquinho ainda, talvez por causa da iluminação, mas deixa assim, né? Não, vê se você dá uma apagadinha aqui, Tuia, pelo menos nessa, deixa, não mudou muita coisa não, tá? Mas depois a gente vai procurar fazer aqui uma nitidez maior. Nós temos aqui essa imagem das mãos. As águas, elas representam, queridos, essa imagem é uma imagem que foi toda criada, né? O nosso querido Rogerinho lá de Blumenau, ele preparou para nós. Essas mãos, elas trazem do céu algo que transborda das mãos de Deus, algo que desce sobre a terra, né? A provisão celestial é algo, queridos, que vem sobre as nossas vidas. É um ano onde Deus está dizendo para mim e para você: filho, esse ano eu quero derramar sobre a vida de vocês uma provisão celestial de uma forma extraordinária, de uma forma, né? Quando nós vemos as mãos de Deus, queridos, ali, com essas águas transbordando das mãos de Deus, dando a entender, né, que a intenção de Deus é fazer com que essa provisão ela se derrame sobre as nossas vidas. É um tempo profético onde Deus está falando para mim e para você: filho, prepara o teu coração, prepara a tua vida, né? Prepara, porque algo maravilhoso vai vir sobre a sua vida. O texto que está ali é o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, 17.
ele diz assim, eu vou ler o 17 e o 18. A pastora Cristiane também vai falar um pouquinho sobre isso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que os primeiros frutos do que Ele criou. O ano da provisão celestial, queridos, será, acima de tudo, um ano onde nós viveremos muito próximos das coisas celestiais. Muito próximos, né? Eu creio que é um ano onde uma curva espiritual, né, vai acontecer. O plano celeste vai se inclinar para a terra e o plano terreno vai se inclinar para o céu, e vai haver uma proximidade muito grande, né? Todo esse momento aqui, queridos, é um momento de liberações proféticas. Todo esse momento é um momento onde palavras proféticas estarão sendo liberadas sobre a minha vida, sobre a sua vida. Esse ano, nós vamos caminhar mais próximos do céu do que nunca caminhamos em nossas vidas em outro momento. Esse ano, queridos, nós vamos ouvir testemunhos de experiências espirituais extraordinárias no nosso meio, queridos. Esse ano, né, o céu vai descer de uma forma que nós vamos ouvir falar de manifestações extraordinárias no meio da igreja, no meio dos nossos irmãos. Seja nos cultos, seja nos grupos familiares, sejam nas vigílias, sejam nos retiros. Deus estará fazendo coisas grandiosas no nosso meio, manifestações extraordinárias. É um tempo, querido, de caminharmos muito, muito próximos do celestial. Um texto, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 31. Esse texto, eu creio que é um texto assim, bastante relevante para esse momento, porque a palavra de Deus, nesse texto, ela diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Nós temos esse texto, ele fala de duas verdades. Ele fala de procurar com zelo os melhores dons, e em se fazendo isso, Deus nos mostrará um caminho excelente. Ele diz, portanto, procurai, buscai com zelo os melhores dons. Queridos, esse ano é um ano onde os dons do Espírito Santo serão manifestados sobre a igreja de uma forma maravilhosa e extraordinária. Pastor, quais são os dons do Espírito Santo? 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Eu afirmo isto, queridos. Eu afirmo isto, que esse ano será um ano de manifestações maravilhosas e extraordinárias. Nós vamos ver, queridos, principalmente, guarde bem o que eu estou te falando aqui, principalmente no meio dos nossos jovens e adolescentes, nós vamos ver de uma forma maravilhosa e extraordinária a manifestação dos dons de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, a palavra de Deus, ela declara assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um, pelo Espírito é dado palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro, interpretação de línguas. 9 dons. No entanto, um só
E o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Queridos, esse ano vai ser um ano, queridos, de muita manifestação dos dons do Espírito Santo no nosso meio. Diga assim comigo, repita isso com bastante convicção. Este ano, nós veremos os dons do Espírito Santo de forma abundante no nosso meio. Amém. Amém, queridos. Nós vamos ver, queridos, principalmente partindo dos juniores e adolescentes, principalmente no meio deles. Nós vamos ver juniores e adolescentes sendo batizados no Espírito Santo de uma forma extraordinária, com dons, profetizando, orando em línguas, discernindo espíritos, entregando palavra de sabedoria, entregando palavra de conhecimento, operando milagres, curando pessoas, impondo as mãos, curando pessoas. Nós vamos ver isso, porque é um tempo, queridos, onde os céus caminharão mais perto, mais próximo da terra. O céu vai descer um pouquinho e nós vamos subir um pouquinho também. Uma outra palavra, também no livro, na carta de Tiago, Tiago capítulo 4, versículo 8, Tiago capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Só essa primeira parte. Queridos, o Senhor está dizendo o seguinte: filho, dá um passo na minha direção. Deixa eu usar isso aqui como referência. Nós estaremos numa condição, ou nós estamos numa condição, onde Deus está nos chamando para estarmos mais próximos dEle. E quando nós ouvirmos esse chamado e obedecermos esse chamado, nós vamos dar alguns passos subindo na direção de Deus. O texto diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se nós dermos 2 ou 3 passos na direção dEle, queridos, Ele vai descer e Ele vai vir sobre a nossa vida de uma forma maravilhosa e extraordinária. De uma forma maravilhosa e extraordinária. Deixa eu falar algo para vocês aqui, queridos, algo do meu coração. Por muitos anos, embora eu tenha tido assim uma infância e uma juventude muito, muito gostosa de ser vivido, muito bacana, mas por muitos anos uma grande angústia ocupou meu coração, habitou meu coração. Eu não entendia por quê. Eu não sabia por que aquilo existia dentro do meu coração. De alguma forma aquilo até serviu para uma busca que eu empreendi ao longo da minha vida. E eu confesso para vocês, queridos, que de uma forma assim completamente indiscriminada, eu fui entrando em tudo que era porta que se abria diante de mim. Tudo que era porta que se abria, eu fui entrando. E nessa eu entrei pelo alcoolismo, pelas drogas, entrei por tudo que era porta que foi se abrindo diante de mim. Até que um dia, queridos, eu percebi que existia uma porta que por muitos anos eu a ignorei. Embora eu não tivesse sem critério nenhum para entrar em algumas portas, aquela porta eu tinha uma dificuldade de entrar por ela. Mas era exatamente a porta que eu precisava ter entrado primeiro. Eu deveria ter primeiro entrado naquela porta e eu teria poupado grande prejuízo na minha vida, grandes perdas, grandes dificuldades. Mas o fato é que por muitos anos o meu coração foi tomado por uma angústia, por uma frustração, por uma decepção. Embora eu sempre tivesse, assim, nunca passei necessidade ao longo da minha vida, mas passei assim, o meu coração não se confortava, ele não se conformava com o que eu vivia. Até o dia em que essa porta, eu coloquei a mão nesse trinco e abri essa porta. E por trás dessa porta, queridos, eu tive o encontro com o grande e maravilhoso Deus
que mudou, que transformou a minha vida, né? Queridos, nunca imaginei, né? Eu olhava para mim na condição que eu vivia, eu jamais imaginava que um dia Deus pudesse fazer uma obra tão maravilhosa, né? E fazer de um ex-drogado, de um ex-alcoólatra, né? De uma pessoa que viveu uma parte tão ruim da sua vida, tirá-lo, resgatá-lo daquela condição e trazê-lo para se tornar um pastor de uma das igrejas mais lindas que existe sobre a terra, né? Então, glória a Deus, queridos. Eu vou deixar a pastora Cristiane falar um pouquinho, senão daqui a pouco ela vai chegar perto de mim e vai começar. Depois eu volto aqui e compartilho aqui alguns detalhes da imagem aí para nós concluirmos, tá, queridos? Amém. Glória a Deus, você recebe essa palavra? Amém. Amém. Irmãos, não basta a gente dizer amém aqui, amém? A gente precisa viver a palavra de Deus. Eu sou mais no sentido da prática. Quando estávamos conversando essa semana ele me falou, amor, agora tem que, né, compartilha aí a palavra que Deus te deu. E nessas 3 semanas aí que nós estávamos um pouco enfermos, irmãos, de maneira nenhuma me abalou, de maneira nenhuma me entristeceu, né, de maneira nenhuma, me desanimou, nada disso. Todas as lutas, as dificuldades, eu posso ver um agir de Deus aí. Eu posso ver Deus nos levando a um nível maior, a uma conquista maior, a algo mais excelente, né? E é um processo. E se nós ficarmos, ó céus, ó vida, ó Satanás, sabe? A gente precisa crer no Deus que nós servimos, amém? A gente precisa crer naquilo que nós somos em Deus, amém? E nesse tempo ali, Deus estava ministrando muito meu coração, muito meu coração. E Deus estava, e aquilo estava trazendo uma paz, aquilo estava trazendo, queimando algo dentro do meu coração. Não tinha visto a imagem ainda, né? Esse derramar de Deus, esse transbordar das coisas celestiais, né, sobre a terra, sobre nós. Deus estava ministrando transbordar na minha vida. Tudo aquilo que nós temos vivido, tudo aquilo que nós temos experimentado, tudo aquilo que Deus tem falado conosco, nós não podemos reter, não podemos ficar para nós. Nós precisamos transbordar, nós precisamos tocar vidas. Irmãos, nós temos a plena convicção de que os sinais estão ali, que Jesus está voltando, amém? Plena convicção, é o nosso desejo. Mas enquanto isso não acontecer, nós precisamos, Jesus disse, está consumado. Ele fez a obra dele, agora é com nós. Ele conta comigo e Ele conta com você. Né? Não adianta, uma vez, muitos anos atrás, eu estava com um problema na minha casa, no meu irmão tinha ido para Angola, estava servindo lá. E eu estava muito triste, porque ele tinha uma namorada, e antes de ir, eles terminaram, eles estavam sofrendo. Eu e o Saulo já éramos convertidos, meu irmão, pastor Roberto já era convertido, o Sandro e a Cátia já eram convertidos, e nós estávamos tentando alcançar eles para Jesus. E naquela situação, meu coração entristecido, eu disse, Senhor, estamos felizes, nós vamos para o céu, mas Senhor, eu não quero que o meu irmão fique, eu não quero que ele se perca, eu não quero que os meus irmãos fiquem. Irmãos, onde que Deus trabalhou, onde que Deus fez, os meus 7 irmãos convertidos, minha mãe convertida, meu pai faleceu convertido, sabe, a gente, glória a Deus porque somos salvos, mas tem pessoas que precisam ser salvas, e eu e você somos chamados, estamos aqui ainda, para transbordar, para tocar vidas, para eles subirem juntamente conosco, amém? Então essa missão, o Senhor deixou para mim e para você. E nós precisamos entender, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O nosso passado ficou no passado, os nossos traumas ficaram no passado. Nós já fomos curados, precisamos ter essa convicção, precisamos ter essa certeza, precisamos transformar a nossa mente, os nossos traumas, as nossas enfermidades, aquilo que nos impediu muitas vezes de avançar, aquilo que nos impediu de alcançar coisas maiores em Deus. A gente dava um passo para frente e depois voltava para trás, lembrava, mas eu tenho isso, eu fiz. Irmãos, é chegado ao tempo de nós
transbordarmos. Nós já somos curados, nós já somos libertos. O Senhor já fez uma obra poderosa nas nossas vidas. E nós não podemos reter isso para nós. Nós precisamos tocar vidas, amém? E a palavra de Tiago ali, né, quando fala, põe ali para mim, por gentileza, o Tiago 1:17 e 18, quando Saulo me falou que era essa palavra que estaria sobre a nossa vida aqui esse ano, diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não muda, como sombras inconstantes, quem não há sombra e nem variação, diz a minha palavra. O 18 diz assim: por sua decisão, por decisão de quem? Dele. Por decisão dele, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Irmãos, abra a palavra comigo, Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. Como os primeiros frutos, né? Lá, estava escrito lá. Gênesis 26. Do 1:26. Do 1 ao 6º dia, Deus criou todas as coisas. Criou o homem, criou, né, os animais, criou todas as coisas. 1:26 ele diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O 27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos como semente, eles servirão de alimentos para vocês. Dou todos os vegetais como alimento, tal. Leiam, né? E Deus viu que tudo que havia feito era bom, que tudo que havia feito tinha ficado bom. Irmãos, como os primeiros frutos de toda a criação, nós em Cristo Jesus somos os primeiros frutos de toda a criação. Nós em Cristo Jesus, Deus já nos abençoou, amém? Irmãos, Deus já nos abençoou, amém? Nós temos que exercer aquilo que Deus já colocou sobre as nossas vidas. Dominem, governem. Amém? Nós precisamos governar. É tempo de nós sabermos quem nós somos. É tempo de nós governarmos aquilo que Deus colocar nas nossas mãos. Enquanto estávamos, né, nessas 3 semanas ali meio que de molho em casa, Deus, né, até falei para o Saulo as palavras que Deus colocou aqui, deu para mim na minha vida, onde que eu tive como rema. Irmãos, o homem foi criado à imagem de Deus. O propósito do Eterno era que o homem tivesse comunhão com Ele e fosse o seu ministro sobre a terra. Amém? Nós vamos governar juntamente com Cristo nos céus. Mas antes disso, nós precisamos aprender a governar aqui na terra. Amém? Deus criou o homem e diz ao homem para dominar sobre tudo o que criara. Deus, como no princípio, colocou Adão e Eva ali para cuidar, cultivar da terra, para dominar. Deus abençoou o homem e colocou ele ali no jardim. Deus abençoou e disse: usufruam de tudo que eu fiz. A provisão de Deus sobre as nossas vidas já está liberado. Nós precisamos aprender a acessar aquilo que já foi liberado sobre as nossas vidas. Deus, Ele criou o homem porque Ele queria se derramar ao homem.
O Espírito Santo, o próprio Deus, veio habitar em mim e em você. Esse é o poder de Deus que está em nós. Ele se derramou a nós. Amém? Glória a Deus. O homem era necessário usufruir e dominar sobre todas as coisas. Deus criou o homem porque desejava derramar-se em alguém. O homem tornou-se alma vivente, revestido de perfeição, da justiça de Deus. Pois o Espírito, a vida e o poder de Deus foram soprados no nosso interior. Amém? Romanos 5,17, vou ler aqui rapidinho. 5,17 diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Irmãos, que tremenda essa palavra. Por causa do pecado de Adão, todos nós sofremos. Mas por causa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós reinaremos em vida. Amém? Irmão, nós precisamos aprender a reinar, a governar. E diga assim, né? Quero que todo mundo diga isso. Eu vou aprender a governar. Primeiramente, na minha vida. Amém? Nós precisamos aprender primeiramente na nossa vida, para depois nós transbordar. Às vezes todo mundo quer governar a vida do outro, né? Irmãos, cuida da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Né? Nós precisamos aprender primeiramente a nos governarmos, para depois sermos instrumentos de Deus, para governarmos tudo aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Deus não nos chamou para estacionarmos. Né? Deus não nos chamou para ficarmos parados. Essa palavra que eu fiz como saudação, Salmo, acho que é o 92, se continuar ali, diz assim: e na velhice darão frutos. Né? Eu tomei essa palavra para mim. Sei que eu estou longe ainda da velhice, mas irmãos, eu não quero estacionar. Eu não quero ficar parado. Esse ano, próximo ano, né? Eu não vou prometer nada, mas eu vou fazer e vocês vão ver. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Né? É o ano da provisão celestial de Deus. Tudo que nós precisarmos, o Senhor já nos deu. Acesse, acesse, acesse aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Amém? Glória a Deus. Posso falar mais? Tá bom. Glória a Deus. Amém, queridos. Ali na nossa imagem, nós temos aqui alguns valores para essa imagem. Eu quero destacá-los aqui. Nós vemos ali na margem lateral direita da imagem, nós vemos primeiro ao fundo como céu, né? Olhando ali, embora a imagem esteja um pouquinho ali, depois a gente vai divulgar a imagem, né? Vai passar ela. O céu aqui, ele tem uma figura, ele traz uma figura ao fundo como sendo a Jerusalém celestial. É uma imagem, ela está assim um pouquinho sem realce, assim, né? Mas é a imagem de uma Jerusalém celestial, indicando, queridos, que Deus vai trazer para nós algo dos céus. E é interessante, queridos, que a palavra de Deus, ela declara que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus revelou para aqueles que nele esperam. Então, as novidades do Senhor, queridos, elas estão fora, né, da nossa dimensão de compreensão. Olha que maravilhoso isso. A cidade de Jerusalém, nos dias que Jesus foi crucificado,
ela tinha toda uma significância, existia todo um procedimento, a conhecida, né, a tão falada Via Crucis, ela era um caminho, uma trajetória por onde o exército de Jerusalém, eles traziam, depois das guerras, os reis derrotados. Os reis que eram vencidos, eles eram despojados das suas vestes reais. Eles tiravam, por exemplo, a coroa, né, do rei, do exército que Jerusalém vencia. Quando o exército de Jerusalém vencia um exército inimigo, eles traziam o seu rei à frente do exército, eles tiravam a coroa dele, eles tiravam as vestes reais, eles davam essa coroa, essas vestes, os soldados que venciam, eles vestiam isso, e eles traziam, querido, esse rei na frente do exército vencido, todos com as mãos atadas, e eles percorriam essa trajetória para que fossem humilhados em Jerusalém. Quando esses exércitos passavam, Jerusalém toda se alegrava, porque olhava e via que mais um rei havia sido vencido, havia sido derrotado. Quando os judeus puseram Jesus nessa mesma condição, amarrado, sem as suas vestes, né, foi tirada o seu manto, foi tirada a sua capa, foi tirada as suas vestes, e ele fez a mesma trajetória, a conhecida Via Crucis. Quando isso acontecia, eles sabiam, queridos, que por ali estava passando um rei derrotado, por ali estava passando um rei vencido. Quando Jesus passa por aquela mesma Via Crucis, no coração deles, eles olhavam para Jesus e diziam: ó, coitado, que pena. Mal sabiam eles que ali estava passando o rei que estava obtendo naquele momento a maior vitória, a maior conquista que já aconteceu sobre a terra. A maior vitória. Jesus, ele passando pela mesma Via Crucis, embora na mente de todos Jesus era um derrotado, mas para ele, queridos, ele sabia que aquilo era a maior vitória para a humanidade, não para ele próprio, mas para a humanidade. Eles olhavam para Jesus e viam aquilo como derrota. Jesus olhava para aquilo e sabia que era a sua maior vitória. Queridos, muitas vezes, por não compreendermos claramente o reino de Deus, nós tomamos vitórias como derrotas, ou derrotas como vitórias. Mas Deus quer nos fazer compreender que aquilo que Ele está fazendo no nosso meio nesse tempo, Ele está trazendo da Jerusalém celestial algo sobre a terra que vai mudar literalmente, queridos, vai mudar literalmente o curso da nossa vida. As influências sobre a nossa vida esse ano serão influências maravilhosas e extraordinárias. Nós precisamos crer nisso e ver dessa forma. Amém, queridos? Os céus, então, simbolizam a Jerusalém celestial. As águas que fluem pelas mãos de Deus, elas simbolizam a porção que será derramada a partir dos céus sobre a minha e sobre a sua vida agora nesse ano. O ano da provisão celestial. Diga pelo menos amém. Amém, eu recebo em nome de Jesus. As mãos, elas representam o que o texto declara: toda boa dádiva, todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes. Queridos, nada de ruim pode vir das mãos de Deus. Tudo que Deus derrama sobre nós é maravilhoso, é extraordinário. Deus propôs derramar sobre a nossa vida as suas boas dádivas, os seus dons perfeitos, observando que ele fala de duas coisas distintas. Ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito descende do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, esse ano, queridos, nós vamos transbordar. Embora o ano do transbordar já tenha sido, anos anteriores,
mas esse ano nós vamos transbordar em duas coisas: nas boas dádivas e nos dons perfeitos. Né? Amém, glória a Deus. A terra, né? O plano aqui abaixo, aqui dos dois lados, tem uma figura da terra. A terra representa o endereço da provisão de Deus. Deus está derramando dos céus sobre a nossa vida, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aqui na borda lateral direita, nós temos cinco figuras, da mesma forma como tínhamos no ano do renovo, nós tínhamos ali algumas figuras. A primeira figura, a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus, sem sombra de dúvidas, é a fonte prioritária de alimento para o nosso verdadeiro crescimento. A palavra de Deus é a fonte prioritária de alimento para o nosso verdadeiro crescimento. Existe uma diferença muito grande, queridos, em crescimento e no verdadeiro crescimento. O verdadeiro crescimento nos consolida, né, nos fortalece, nos edifica de uma forma bem fundamentada na caminhada com o Senhor. Queridos, eu quero afirmar algo aqui, eu quero declarar isso com toda a convicção do meu coração. Uma pessoa bem fundamentada na palavra de Deus, ela jamais abandonará o caminho do Senhor. Essa pessoa, eu afirmo, ela nunca se desviará dos caminhos do Senhor, se ela estiver bem fundamentada na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos revigora, ela nos traz, sabe, um vigor espiritual maravilhoso. Então nós temos ali a primeira figura representando a palavra de Deus. A segunda figura, ela representa o ministério da música, queridos, como algo profético que é liberado da parte da música para as nossas vidas. Quando nós entoamos cânticos, nós estamos fazendo liberações proféticas sobre a nossa própria vida e sobre aqueles que estão à nossa volta. Nós muitas vezes estamos aqui no culto, nas celebrações, e nós nos contentamos apenas em ouvir os cânticos. Não faça isso, cante. Por isso que nós colocamos as músicas, as letras dos cânticos ali, para que você repita, para que você reproduza, porque a música, queridos, ela não é para nós. A música, ela não é para nós, nós estamos entregando algo para Deus, nós estamos elevando, né, o nosso louvor a Deus, e como consequência disso, Deus coloca poder e autoridade na nossa boca para que nós façamos declarações proféticas a respeito da vida das pessoas. É importante que a gente declare isso, né? O terceiro símbolozinho ali, né, um jovenzinho lá, com as mãos erguidas, adorando ao Senhor. Queridos, o que nós podemos entregar de verdadeiro valor para Deus, senão a nossa adoração? Ou você pensa que o dízimo e a oferta que você traz aqui agrada ao coração de Deus? A maior entrega nossa para Deus é a nossa adoração. Adorá-lo é o que nós temos de mais precioso. Adorá-lo é o que nós podemos entregar de maior valor para o Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, de mãos erguidas. Eu não sei se você já teve essa experiência, talvez tenha tido. Você está num ambiente, num culto, numa celebração, e de repente algo no teu coração diz assim: levanta a tua mão. Mas o meu irmão aqui do lado, o que ele vai pensar se eu levantar a minha mão? Ele vai achar que sou meio maluco. Mas Deus gosta de malucos, né? Deus ama os malucos. Os malucos são aqueles que não dão muita bola para quem está do lado. Ele ergue a mão, ele adora, ele canta, ele grita, ele diz aleluia, glória a Deus, né? Às vezes o pastor está ministrando aqui algo que ele está procurando, alguém, aleluia, né? Até o pastor se assusta, né? O crente, sabe, queridos, precisa declarar isso, né? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o Senhor, né? Eu já participei de cultos, queridos, a gente estava ministrando, de repente,
né, caiu uma pessoa ali no nosso meio, não era endemoniada não, tá? Já caiu endemoniado, mas naquele caso não era endemoniado. A pessoa era tomada pelo Espírito de Deus de uma forma, queridos, ela não se continha, ela não conseguia se conter ali, né? É uma forma, uma expressão de adoração, às vezes até um transbordar de alegria na vida daquela pessoa, né? O nosso piso é um piso simplesinho aqui. Tem alguns cultos que quando termina, né, aquele culto quando tem oração, a gente olha aqui, esse culto está virado numa melequeira de tanta gente chorando, né? E aqui a gente olha para o chão, meu Deus, aquela coisa maravilhosa, e sabe, é o que a palavra de Deus diz, que o Senhor recolhe toda lágrima, né? Toda lágrima Ele recolhe, tudo isso está depositado diante dEle, né? Alguns, quando nós chegarmos lá, quando Deus for mostrar, né, o pote de lágrima deles, Deus vai vir com um potão desse tamanho, assim, né? De tanta lágrima que a pessoa, né? Adoração. O quarto objetinho ali, né? Uma xícara de cafezinho. Quem se arrisca a dizer o que é aquilo? Né? Glória a Deus, né? Glória a Deus, queridos, né? No ano do renovo era um pãozinho. No ano do renovo era um pãozinho, né? Então, vamos mudar aqui, né? Vamos fazer jus ao nome, o Ministério do Café. Queridos, glória a Deus. Valorize as coisas simples, queridos. É precioso demais esse momento. É precioso demais visitar o irmão. Irmão, se o irmão não te convidar para ele ir na casa dele, convide-se você para ir na casa dele e tomar um café na casa dele. Faça que nem o Eldinho, né? Irmão, estou indo na tua casa tomar um café com você, né? Quando queria agora nesse momento, né? Preserve isso, queridos. Não viva sozinho. Não se isole, não viva isolado, né? Não se distancie da comunhão. Valorize isso. A palavra de Deus, ela diz: ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, queridos, né? A comunhão é algo maravilhoso, extraordinário. E a quinta figura ali é um rapaz ali curvado, orando. Nós temos tido algumas reuniões de oração, mas eu creio que nós ainda estamos muito distantes, queridos, de alcançarmos o propósito de Deus para as nossas vidas através da oração. Eu creio que esse ano vai ser um ano onde a oração, nós vamos intensificar a oração no nosso meio, entre nós, de uma forma maravilhosa. Deus está preparando, queridos, né? Deus está criando, né, ambientes, situações. Esse ano vai ser um ano de conquistas extraordinárias, queridos. Esse ano vai ser um ano de coisas maravilhosas. Eu preciso construir essa expectativa, eu preciso ter essa expectativa no meu coração, porque Deus, Ele realiza conforme a expectativa do meu coração. Se ela é pequena, coisas pequenas o Senhor fará através daquilo. Tudo que Deus vai operar na minha vida e através da minha vida, eu preciso construir primeiro através da fé no meu coração. Eu construo no meu coração através da fé, e Deus realiza. Nos Salmos, se não me falha a memória, o 34, 37, não lembro agora, ele diz que Deus sonda o nosso coração para realizar a nossa vontade. Ele procura no nosso coração, mas se Ele não encontrar, o que Ele vai realizar? Eu preciso construir primeiramente no meu coração. Queridos, nós vamos ter agora nesse momento, né, um tempo de oração. Eu quero fazer algo aqui profético, né? Nós temos, eu e a pastora Cristiane, nós cuidamos de 2 grupos familiares, e nós vamos fazer o seguinte: eu quero chamar aqui na frente, né? Podem ficar aqui na frente todos os membros do L1 e do L2, pode vir e ficar aqui na frente, né? Nós vamos fazer agora um momento profético, tá? O Tchelo pode subir ali, Tchelo? Tchelo, vai lá, né? Dedilhar um pouquinho lá. Só falar um negocinho rapidinho. Irmãos, enquanto você vem chegando aqui, o próximo ano, nós vamos estar completando 14 anos de comunhão cristã em Balneário Camboriú. Irmãos, Deus trabalha com números, amém? Deus trabalha com números. No 7º dia, Deus descansou.
de toda a obra que ele realizara. Nós vamos fazer 14 anos. 14 anos quer dizer porção dobrada. Amém, glória a Deus. 2 vezes a perfeição de Deus. Obrigado. Irmãos, muitas vezes o descansar a gente acha que é cruzar os braços, né, e ficar de boa. Só que não, né? O descansar de Deus é estarmos ligados a Ele, conectados a Ele, né? E usufruirmos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Hoje de manhã o Aldinho falou aqui de Deuteronômio, lá quando fala, quando nós ouvirmos atentamente 28. a voz do Senhor, 28. E algo que eu tenho tomado para mim, próximo ano, Obrigado, Deus. 14 anos, coisas grandes e maravilosas, aleluia. eu tenho para minha vida. Glória a Deus. Eu sempre digo, se você não desejar, né, volta para mim aí que eu recebo mais e mais e mais e mais. Deus nos chamou para sermos cabeça e não cauda. Deus nos chamou para comermos o melhor dessa terra. Amém. Amém? Glória a Deus. Profetize, tenha isso sobre a sua vida. Toma posse. Acesse as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Agora nós vamos fazer o seguinte, queridos, né? Eu quero fazer algo profético aqui. Assim como a palavra é profética, assim como esse culto é um culto, né? Um culto de liberações proféticas. Nós vamos, aqui está, queridos, basicamente, né, a liderança da igreja. Está faltando alguns irmãos que estão ali em Barra Velha, né, no culto lá, eles estão servindo ao Senhor lá. Mas eu quero propor algo para você. Nós vamos fazer, a partir de nós aqui, nós vamos fazer liberações proféticas, tanto em cima desse tema, como aquilo que Deus colocar no coração desses irmãos, tá? Para isso nós vamos fazer o seguinte: eu quero desafiar você, eu quero fazer um convite, tá? Para você sair do seu lugar e você vir e se colocar aqui à frente. Se precisar empurrar as cadeiras para trás, pode empurrar, não tem problema, mas saia do seu lugar, fique aqui à frente. Nós vamos estar orando. Enquanto estivermos orando, queridos, alguns irmãos, eles vão sentir no coração algo que Deus vai colocar no coração deles, para levar uma palavra em sua vida, para tocar o seu coração, para tocar a sua vida, né? Eu declaro isso. Deus vai fazer algo maravilhoso nessa noite. Nós não temos controle sobre as coisas que Deus faz. Nós não controlamos as coisas que Deus faz. Nós precisamos apenas deixar que Ele faça, que Ele opere. O que Deus vai fazer? Eu não sei o que Ele vai fazer. O que Ele quiser fazer, Ele tem liberdade para fazer no nosso meio. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso me levantar do meu lugar e vir aqui à frente, para que Deus possa tocar o meu coração, a minha vida nessa hora, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração aqui, queridos, e depois, ou até mesmo durante a oração, se Deus tocar o coração de algum desses irmãos, eles vão na sua direção, eles vão orar e eles vão liberar sobre a sua vida a palavra profética desse ano, né, o ano da provisão celestial. Eles estarão liberando sobre a sua vida, eles estarão declarando, queridos, né, o cumprimento, tudo que estiver impedindo, tudo que porventura, né, impedir de você receber os benefícios dessa palavra, estarão sendo anulados nesta hora, estarão sendo anulados nesse momento, e Deus vai liberar sobre a sua vida algo maravilhoso e extraordinário. Curve a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração nesta hora e depois nós estaremos orando, impondo as mãos. Pai, obrigado por esta palavra, Pai. Obrigado por esse tempo, Paizinho querido, que o Senhor está liberando sobre as nossas vidas. Pai, um ano de provisão celestial. Um ano, Paizinho querido, onde os céus irão influenciar como nunca influenciaram antes, Senhor, aquilo que existe sobre a terra. Ó Deus, um ano, Paizinho querido, onde a igreja do Senhor Jesus será surpreendida, Paizinho querido, com aquilo que há de receber da parte do Senhor. Um tempo, Pai, onde as mãos do Senhor estarão derramando, estarão entregando, Paizinho querido, estarão trazendo dos céus para a terra algo maravilhoso, algo extraordinário. Nós liberamos essa verdade, nós liberamos essa palavra, nós liberamos esta unção, nós liberamos, Paizinho querido, a provisão celestial
Nós liberamos, Senhor, a provisão celestial sobre esta igreja, Paizinho querido, sobre a comunhão cristã Betel, sobre seus membros, sobre seus familiares, Paizinho querido, sobre amigos, conhecidos, Paizinho querido, pessoas com quem trabalhamos, pessoas com quem estudamos, pessoas com quem nos relacionamos. Nós liberamos agora, nesta hora, esta palavra, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Os irmãos podem orar, queridos, vá na direção deles, imponham as mãos, orem, declarem isso, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.